Buenos, meus alunos, nessa aula nós vamos resolver equações diferenciais lineares de primeira ordem. Então, como eu havia dito nas aulas anteriores, não existe um método único para resolver todo tipo de equação diferencial. A gente precisa classificar as equações diferenciais e aí sim, para cada uma dessas classes, a gente vai ter diferentes métodos de resolução. Então, hoje nós vamos começar com as equações diferenciais ordinárias, então uma única variável independente, lineares e de primeira ordem. Então, linear, e aí uma equação desse tipo, linear de primeira ordem, ela pode ser escrita nesse formato aqui, então P de x vezes y' mais Q de x vezes y igual a G de x. Certo? Então, linear, porque eu tenho aqui o meu y e y', e o que está multiplicando y' e y e essa função aqui do outro lado são funções que dependem somente de x. E claro, de primeira ordem, porque a derivada de mais alta ordem que aparece aqui é uma derivada primeira. Então, são equações que podem ser escritas nesse formato aqui, ou ainda se eu pegar esse p de x e passar dividindo, dividir toda a equação por p de x, eu vou ter uma equação nesse formato aquí. Y' mais um pzinho de x vezes y igual a g de x. Então, para motivar esse método, que a gente vai desenvolver daqui a pouco, a gente vai começar com um exemplo. Então, para começar, a gente vai resolver essa equação diferencial aqui. Tá? E a ideia para resolver essa equação é notar o seguinte fato. Nessa equação aqui, o lado esquerdo, 4 mais x ao quadrado y' mais 2xy, isso é nada mais do que a derivada do produto de 4 mais x ao quadrado e a função y. Quando eu derivo esse produto aqui, pela regrinha do produto, derivada da primeira função, então derivada de 4 mais x ao quadrado é 2x, que é isso daqui, vezes a segunda função, mais derivada da segunda função, que é o y', vezes a primeira função. Então, nesse exemplo, todo esse lado esquerdo aqui da equação, ele é a derivada desse produto aqui. Certo? Então, agora o próximo passo, tendo isso daqui, eu vou integrar de ambos os lados em relação a x. Então, aqui do meu lado esquerdo, eu tenho a integral da derivada dessa função. Então, o teorema fundamental do cálculo, a integral de uma derivada vai ser a própria função. Então, do lado esquerdo, é como se cancelasse essas duas operações aqui, a integral com a derivada. Então, do lado esquerdo vai sobrar só a função, que é 4 mais x ao quadrado vezes y. E aqui do lado direito, a integral de 4x em relação a x, isso é 4x ao quadrado sobre 2, mais uma constante, porque essas integrais são integrais indefinidas. Tá? Então, agora que eu posso simplificar, 4 dividido por 2 vai sobrar só 2. E eu posso passar esse 4 mais x ao quadrado lá para lá dividindo, então, y igual a 2x ao quadrado, que é o que sobrou aqui, dividido por 4 mais x ao quadrado, mais c também dividido por 4 mais x ao quadrado. E aí, eu encontrei a solução da minha equação diferencial. Y igual a essa coisa aqui. Então, a solução ela vai depender dessa constante c. Como a gente não tem nenhuma condição inicial aqui para essa equação diferencial, isso não é um PVI, a solução fica assim. A solução vai depender dessa constante. Tá? Mas notem que a gente só conseguiu resolver, ou foi fácil de resolver essa equação diferencial,
porque eu notei que o lado esquerdo aqui, ele era a derivada de um produto, né? E aí se isso é a derivada desse produto, então quando eu integrar os dois lados, como eu tenho essa derivada aqui, fica mais fácil de resolver. Só que o problema é que isso nem sempre acontece, né? Eu posso ter equações nesse formato aqui, onde o meu lado esquerdo, ele não é o produto de uma derivada. A gente não vai conseguir fazer isso. Tá? Mas a gente pode tentar consertar essa equação diferencial através de um fator integrante. Certo, então como eu acabei de falar, né, nem sempre a gente vai poder escrever o lado esquerdo dessa equação diferencial aqui como o produto de a derivada de um produto. Então agora, para deduzir esse método, eu vou considerar essa equação diferencial aqui, né? De novo, é uma equação linear de primeira ordem, tá? Só que o que está multiplicando o y' aqui é sempre 1, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Para utilizar esse método, a equação tem que estar nesse formato aqui. E o que eu vou fazer? Né? Qual é que é o objetivo? A gente vai multiplicar essa equação aqui por um μ de x, né? E a gente vai tentar encontrar um μ de x tal que, quando eu multiplico o lado esquerdo aqui por μ de x, isso daqui seja a derivada desse produto aqui. Tá? Então, né, no geral, nem sempre isso vai acontecer, mas eu posso tentar corrigir isso, né? Encontrar um μ tal que quando eu multiplico o lado esquerdo por essa função μ, isso passe a ser a derivada desse produto aqui. Então vamos ver o que essa função μ tem que satisfazer para que eu tenha essa igualdade aqui, né? Que isso daqui seja igual à derivada desse produto. Certo? Então essa função μ ela tem que satisfazer essa igualdade aqui, né? Então fazendo esse produto, eu tenho μ de x vezes y' mais μ de x vezes p de x vezes y, isso tem que ser igual à derivada desse produto aqui. Então calculando essa derivada aqui, derivada no produto, regrinha do produto, derivada da primeira função, μ' de x vezes a segunda, mais derivada da segunda, vezes a primeira. Então, μ vezes y'. Então, aqui, né, nessa equação, eu tenho μ vezes y' desse lado, μ vezes y' desse outro lado. Então, isso daqui se cancela, né? Aqui, né, então, o que vai sobrar? Vai sobrar μ de x vezes p de x vezes y igual a μ' de x vezes y. Então aqui, como eu tenho y multiplicando os dois lados, eu posso de novo cortar esse y. Tá? Aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu só posso fazer isso, né, se eu considerar que y é diferente de zero. Então fazendo isso, o que sobra? Né, eu tenho que μ de x vezes p de x igual a μ' de x. Ou seja, a função μ, né, para que quando eu multiplicar o lado esquerdo isso seja a derivada desse produto aqui, ela tem que satisfazer essa equação diferencial aqui. Então agora, resolvendo isso, né, eu tenho μ' de x dividido por μ de x igual a p de x, né? Passe esse cara para cá dividindo, eu tenho isso daqui. Integrando de ambos os lados em relação a x, eu tenho isso daqui, né? Agora,
essa integral aqui eu consigo calcular, mesmo sem saber quem é a função mi, eu consigo, né? Porque eu posso fazer uma substituição. Eu posso fazer v igual a mi de x. Então, meu dv vai ser mi' de x vezes dx. E aí, fazendo essa substituição, né, essa integral aqui vai ficar a integral mi' de x dx é dv e o mi é o próprio v, igual a integral de p de x dx. Essa integral eu não vou conseguir calcular porque eu não sei quem é o p. Então agora aqui, a integral de 1 sobre v dv, isso é o logaritmo natural de v igual a integral de p de x dx. Então aqui eu posso aplicar a exponencial de ambos os lados. E aí quando eu faço isso, aqui vai cancelar a exponencial com esse logaritmo, então o v igual a e na integral p de x dx. E aí o meu v é o mi de x, ou seja, o mi de x igual a e elevado à integral p de x dx, certo? Então, se eu escolher essa função mi dessa forma aqui, quando eu multiplicar a equação de ambos os lados por mi, o lado esquerdo vai ficar a derivada do produto. E esse carinha aqui é o fator integrante. Então, logo, escolhendo mi de x como sendo igual a e na integral de p de x dx, temos, então multiplicando toda a equação, né, por mi de x, eu tenho mi de x, que multiplica o lado esquerdo da equação, que é y' mais p de x y, igual a mi de x vezes g de x. Certo? Então agora, como eu escolhi mi dessa forma aqui, justamente para que o lado esquerdo seja produto de uma derivada, toda essa parte aqui é a derivada de mi de x vezes y, igual a mi de x vezes g de x. E aí, de novo, como agora o lado esquerdo é a derivada desse produto, eu consigo resolver integrando de ambos os lados. Então, integrando de ambos os lados, a integral dessa derivada, né, teorema fundamental do cálculo, isso é simplesmente mi de x vezes y igual, então, essa integral, né, porque eu não sei quanto equivale essa função g de x. Então, a integral de mi de x, g de x, dx, mais uma constante, né, porque essas integrais são integrais indefinidas. Ou seja, né, quanto equivale o meu y, né, que é a minha solução, posso passar esse mi para lá dividindo. Então, o meu y de x, que é a solução, é igual a 1 sobre mi de x, né, passa esse cara dividindo. Então, 1 sobre mi que multiplica a integral de mi de x, g de x dx, mais uma constante c. Tá? Então, essa daqui, né, é a solução de y' mais p de x, y igual a g de x, né, onde esse mi aqui, mi de x, é e na integral p de x dx. Né? É o fator integrante. Tá? Então, toda equação que tiver nesse formato aqui, a solução é essa coisinha aqui, onde o mi é o fator integrante, dado por essa integral aqui.